Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast favorito, Transitando Vidas. E hoje a minha convidada é mais que especial, um tema muito importante para que a gente possa abordar. Quem está comigo hoje é a delegada Aline Lopes. Tudo bem, delegada? Tudo bem, Michele, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui hoje com você. Seja muito bem-vinda. Ela que é a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, certo? Certo. E hoje nós iremos trazer assuntos assim de utilidade pública, assuntos que demandam informação, conscientização, conhecimento, para que nós, como população, tenhamos como reagir, como informar e quem procurar, delegada. Nesse sentido, caso aconteça algo com alguém que eu conheço, com uma criança, com um adolescente, a quem recorrer. Eu quero te agradecer imensamente, viu, por ter aceito esse convite. Eu sei que a senhora é sempre tão proativa, tão corrida, e se dispôs a estar aqui comigo. Eu te agradeço muito. Eu quero agradecer a Denise também por esse intermédio. E assim, eu fiquei muito feliz quando a senhora aceitou esse convite, de verdade, porque se tem uma coisa que eu gosto de proteger são as nossas crianças. E falar desse tema que realmente assim é tão delicado, né? E aí a gente estava até falando um pouco antes que somos mães e a gente fica tão sensibilizado com todo o assunto. Então, assim, eu quero muito te agradecer por isso mesmo. Imagina. De verdade. Imagina. E eu quero, assim, além de a senhora ser delegada da proteção da criança e do adolescente, a senhora é mentora para carreiras policiais. Sim. Como é que é? A senhora dá curso? Como é que é? Conta pra gente. Bom, primeiro, a gente já começou a falar disso, né? Eu que agradeço pelo convite. Ainda bem que você conhecia a Denise aí, mas de todo jeito eu viria. É um prazer mesmo para mim estar aqui. Bom, a mentoria, ela funciona de uma maneira que a gente, para ajudar aquela pessoa que quer estudar a se organizar, a planejar. Porque a gente vê muitas pessoas que querem passar no concurso, mas não sabem nem por onde começar, né? Então, a gente faz ali um planejamento, monta o que a pessoa vai estudar todo dia, ela já sabe o que ela vai estudar. Então, ela não começa ali sozinha, do zero. E serve também para quem já está ali. E assim foi comigo também. Eu já vinha estudando há um tempo e não sabia onde estava errando, né? Na época eu fiz a mentoria e consegui identificar ali onde estava o meu erro, né? E aí você reorganiza os seus estudos, você planeja os seus estudos de acordo com o seu objetivo e consegue, através da mentoria, saber exatamente o que você vai estudar em cada dia até conseguir passar. É uma organização, então, Exatamente. Uma orientação, né? Isso é muito importante, porque realmente a pessoa quer passar num concurso, mas ela nem sabe, exatamente, né? Onde eu começo? Não é só vender o curso, né? Jogar o material na mão do aluno e falar, pronto, é isso aqui que você tem que estudar. Porque acesso ao material, todo mundo tem hoje, né? É muito fácil, com a internet, você compra qualquer curso aí a todo momento. Mas como que eu vou estudar? Como que eu vou vencer ali as minhas fraquezas, né? As barreiras que eu tenho? Isso. Às vezes eu não consigo estudar de certa forma, aí vem a mentoria e te fala, não, então você vai estudar assim. E vai corrigindo essas falhas, né? É uma ajuda. O mérito é de quem estuda, né? Não tem método milagroso, não tem receita de bolo infalível, assim, perfeita. Você tem que ir adaptando a realidade daquela pessoa e ajudá-la, mas o mérito, quando passar, é dela, né? É dela mesmo. Nossa, é muito interessante isso que a senhora está falando, porque quando eu vi que a senhora eu falei, nossa, eu quero perguntar um pouco sobre essa ação, como é que funciona, como é que faz para chegar, e foi muito assim, bem esclarecido. Não, no meu caso, eu fiz a mentoria com a Carol, na época, e deu super certo para mim, assim, eu tive uma melhora nos estudos e logo passei. Logo passou. E aí, depois de uns 5 anos, né, que eu já tava, a Carol me chamou, falou, vamos fazer mentoria comigo. E eu realmente topei porque é uma coisa que eu provei, viu né? Necessidade, que né? pra mim, eu vi necessidade e pra mim funcionou. Então, a gente tem aí já uma série de alunos já aprovados, outros que continuam estudando, né? Mas é realmente uma coisa que eu, como você diz, eu testei, eu posso falar que para mim funcionou muito, para outras pessoas tem funcionado bastante também. Que interessante, anotaram essa dica aí? Qualquer coisa. O Instagram é delegada Aline Lopes. Delegada Aline Lopes, pode me mandar um direct que a gente organiza. Tá certo. Delegada, vamos falar um pouco sobre esse assunto, dessa proteção da criança e do adolescente. Nós estamos no mês de maio. Mês de maio é a conscientização, né? Do Maio Laranja. Porque eu ouvia
depois que aconteceu um evento muito drástico assim comigo, sobre o Maio Amarelo. Eu não conhecia o tema, mas aí eu comecei a adotar. Então eu falo sobre o Maio Amarelo muito abertamente, é um tema que eu defendo, né? E aí eu escutei falar do Maio Laranja. E foi um tema que me chamou muita atenção, porque é um tema de proteção à criança, conscientização, né? Quando chega um caso de abuso infantil, como é que a Polícia Civil, ela escuta a criança e dá credibilidade para o que ela está falando? Bom, esse é o tipo de crime, o abuso sexual é o tipo de crime que ele é, pela natureza dele, praticado sem testemunha, sem câmeras. Sim. Então, você tem o quê? A vítima, a palavra da vítima. Independente se ela é criança ou não, se você não der um valor maior à palavra da vítima, a gente nunca vai conseguir punir esse tipo de crime, né? Então, é dado um valor, como se diz, dobrado para a palavra da vítima. Ah, mas a vítima é criança. Nós escutamos essa vítima, hoje nós temos uma lei de 2017, se eu não me engano, que tenta impedir a revitimização da vítima. Antigamente, como que era feito? A vítima contava ali para algum responsável, para um conselheiro, para um professor, aí chamava alguém, contava de novo. Chegava na delegacia, contava para o porteiro, depois para a escrivã, depois para o delegado. Nossa. Então, a vítima tinha que reviver aquele trauma inúmeras vezes. Então, veio essa lei para tentar minimizar esses efeitos. Hoje, eu dificilmente converso com a vítima. Eu não evito esse contato com ela. Quem vai ouvi-la é o psicólogo. Chega ali um caso pra gente na delegacia, através do conselho tutelar, por exemplo, ou através de um responsável, o pai, a mãe, alguém. Então, a gente já encaminha, a gente registra a ocorrência com aquele responsável que trouxe o caso e a gente encaminha essa vítima para o psicólogo. Ela vai contar o que ela passou para o psicólogo, só aquela vez. Se for necessário, já quando houver o processo, com a presença do juiz, o promotor, então a gente evita ouvi-la mais de uma vez. E daí o psicólogo, ele tem as ferramentas necessárias para ouvir essa criança sem revitimizá-la e também perceber se ela foi ou não induzida, se o que ela está falando ali tem um nexo ali com a realidade, com os fatos. Então, assim, não é que a vítima vai chegar lá, acontece muito esse tipo de dúvida, né? Ah, a mãe que falou porque está em conflito com o pai, ou o pai que falou porque está em conflito com o padrasto. E não é bem assim, tem todo um procedimento para a gente apurar, né? Se aquela denúncia tem fundamento, mas principalmente para amparar a vítima que está trazendo aquela notícia ali pra gente. Ah, então tem todo um contexto acima para que dê atenção, sim, né, para a vítima acolher e também observar se aquilo não é a questão pessoal entre pai e mãe, padrasto, etc. Porque infelizmente acontece também, né? É mesmo. Mas a gente tem graças a Deus, hoje a gente tem aqui em Anápolis, na DPCA, um psicólogo excelente. Então, bem preparado, e todas as crianças, adolescentes que chegam ali com uma denúncia desse tipo, eles são ouvidos através do psicólogo. Então, a gente já consegue diminuir a revitimização e também apurar todos esses detalhes, né? E é o que eu falei, a palavra da vítima tem que ter um valor dobrado nesses casos. Nunca vai ter uma testemunha, nunca vai ter uma imagem de câmera de segurança. Às vezes tem, né? Mas é raro. A regra é que tenha só a palavra da vítima. E se você não validar essa palavra dela, como é que vai fazer, exatamente, né? E como é que a pessoa denunciante de forma anônima ou não? Também. Chega um momento ela tem que dar a cara a tapa? Não. Nós temos várias investigações em andamento, já finalizadas, através de denúncias anônimas. Então, a gente recebe as denúncias através do WhatsApp, através do telefone. A pessoa pode chegar na delegacia, escrever, deixar, ir embora. Mas então desse jeito tem credibilidade, vocês olham e vão atrás? Sim, porque a gente vai iniciar a investigação a partir daí, né? Aquilo ali é só a notícia que chega pra gente. Aí a gente começa a investigação. Aí a gente chama os envolvidos, faz os exames e vai juntando as peças, né? É um grande quebra-cabeça que a gente vai montando até conseguir finalizar ali e falar, realmente aconteceu, ou então não foi possível provar que aconteceu.
Então a E gente aí vai não- montando ali. Delegado, a senhora estava falando e eu fui observar que eu ia fazer justamente essa pergunta, que a senhora não fala diretamente com a vítima, fala com Não é uma regra, né? Assim, como a Aham. gente tem um volume de casos ali muito grande, às vezes acontece de eu estar ali no momento que Sim. chega, Ah. né? E aí a própria Já adolescente já desabafa. fala. Então, Aham. não é uma regra, né? Mas nós não fazemos questionamentos, colher depoimentos. É o que ela falou. E eu tento manter também essa, como disse, essa imparcialidade, né? Porque a gente se comove, né? Então, eu até para eu conseguir trabalhar ali, né? Eu tento me manter um pouco, nesse primeiro momento, um pouco mais distante dos fatos, Pra até não que ser- passe pelo psicólogo, até que eu tenha um relatório ali dos agentes, para que a gente analise as informações ali da maneira mais imparcial possível. Claro que a gente não deixa de se comover, mas da maneira que é necessária mesmo. Você precisa entender pelo que aquela criança, aquele adolescente, aquela criança passou, para você até poder saber que crime que é. E esses detalhes importam, né? Então, nesse primeiro momento, é mais para evitar a revitimização, para ela não ter que contar para mim, pro psicólogo, para escrivã, para todo mundo, né? Entendi. Mas é mais ou menos E assim. nem se sentir vulnerável, porque senão já está vulnerável, né? Com Já foi de certeza. alguma forma. Eu vi outro dia um vídeo, delegada, que a mãe pegou o pai abusando da criança, eu acho que esse vídeo até viralizou, você Sim. deve ter assistido. Uhum. E aí, num momento, deu a entender que a criança, ela pediu perdão, pediu desculpa, porque assim, acontece da pessoa sentir culpa daquilo. E infelizmente a gente deparou também com falas de líderes religiosos e que diz que a criança tem culpa de quando ela é abusada. Né? Como que a delegacia civil assiste casos assim, escuta tão absurdos como esse? Porque nesse caso em questão, estou falando agora como uma pessoa da população, não precisa de tirar do contexto uma fala tão evidente como essa. Não, esse vídeo em específico, quando eu vi a chamada, assim, a legenda, e comecei a ouvir o vídeo, né? Uhum. Eu tava até mais ou menos ali, né? Orientando a não dormir fora e tal. Eu falei, a gente até pensa, né? Falei, é isso mesmo, não. Porque eu confesso, como mãe, eu não deixo mais, assim. E quando criança eu fui, né? Dormir, era comum. Mas até pelo cargo que eu ocupo hoje, eu morro de medo também, não deixo. E eu falei, gente, tá até ok, orientação, né? Quando né? foi ali no final, eu falei, estragou tudo. Peraí. É claro que a gente não tá aqui generalizando, né? Não, E claro. nem fazendo uma caça às bruxas aí, mas quando a gente tem um microfone e quando a gente fala para muitas pessoas, a nossa palavra tem um alcance muito grande, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E isso revela um despreparo, uma falta de informação, no mínimo, né? A vítima, coitada, você tá falando aí de criança, de adolescente, você vai culpá-la? Você vai colocar nas costas dela? O adulto não. A criança que contribuiu. É um absurdo. A gente teve um caso de uma prisão que a gente fez recentemente que particularmente me enojou, assim, como pessoa. Antes de, né, como delegada é outro, mas como cidadã. O caso de um padrasto que engravidou a enteada de 12 anos. Quando a gente foi fazer a prisão, a família dele totalmente contra a criança. Essa menina é isso, essa menina é aquilo, e ela. Eu falei, o exame deu positivo, ele engravidou a menina, então o filho é dele. Mas ela que se jogava. Falei, a culpa é dela, sempre dela, da vítima, né? Nunca como se diz, do alecrim, que que ele é o adulto, ele que tem condições, as ferramentas ali para poder evitar, né, o crime, para não cometer o crime, mas é muito mais fácil você jogar a culpa na vítima, principalmente quando ela é criança ou quando ela é adolescente. Ou ela tá mentindo, ou ela tá exagerando, ou ela tá inventando, ou a culpa é dela. Isso é verdade. Né? Nossa, isso é muito... porque sempre a culpa... Eu adotei esse termo, esse jargão, que a culpa nunca é da vítima. E aí eu acredito, assim, que nessa situação é mais ainda. A culpa nunca será da vítima. Nunca. Porque é impossível, né? Você culpar uma criança, igual a senhora falou, 12 anos, 6 anos, 3 meses. Gente, tem situação que o pai faz com uma criança de 1 ano de idade. Tem. Não tem? Uhum. E assim, ele vai culpá-la?
É sempre a culpa é de alguém, menos É, dele, menos né? dele. Menos dele. Né? E a gente tem que falar sobre isso. Essa fala desse pastor foi muito infeliz, Muito infeliz. para falar o mínimo, né? Isso. E acaba invalidando tudo que ele falou antes, né? Tá, igual eu falei, tava indo até bem, né? E aí não tem isso, Não gente. tem. A culpa é de quem resolve, quem escolhe cometer aquele crime, né? Não tem, não E a importa o senhora que falou ela... uma coisa assim interessante. Normalmente é em off. É sem Sim. câmera, é sem plateia, é sem a mãe, é sem o pai. Porque assim, a gente tá falando muito do abusador, mas tem a abusadora, né? Tem De repente também, tem casos é. assim também. Tem, claro que... Menos, né? Menor. Sim, em menor quantidade, né? A Aham. grande maioria são homens. São homens. Mas acontece também. E são fatos que acontecem, a maioria também, no íntimo do lar. Geralmente a pessoa, o adulto de confiança, é alguém da confiança. É isso que eu ia te perguntar. É Justamente. alguém próximo. Os maiores casos são de uma pessoa próxima. Nossa, O abusador está próximo. 90%. É mesmo. 90% é alguém próximo, alguém, o adulto de confiança, ou o pai, ou o padrasto, ou o avô, um tio, um primo. Aí começa um vizinho, aí mais um conhecido, mas Mas tá sempre ali, alguém próximo. que entrou com o aval da família ali. Entendeu? São raros Nunca é alguém assim de tão longe. Não, né? são raros os estupros assim aleatórios contra criança e adolescente que a gente está falando, né? Isso. Não que não aconteçam, mas Sim, em claro. números aí, quando a gente fala de números, a grande maioria, o responsável, o autor, é alguém de dentro da casa, de dentro da família. Perto, né? Qual o sinal sutil que um abusador dá? Interesse exagerado, ciúme exagerado, presentes exagerados. É mesmo. Todos esses são sinais de que algo tá errado ali. E eu li também uma certa vez que ele também começa a menosprezar, tipo a criança, Como né? nesse caso que eu Fingindo contei. que Nesse caso que eu contei do padrasto que estuprou a enteada. Ele ficava, pra disfarçar ali o que ele estava Isso. fazendo, essa menina tá com muito namorado. Essa menina, e no depoimento Isso. dele, ele fala o tempo todo disso, que ela tinha vários namorados, porque na cabeça dele, ainda que ela, já que ela pudesse não ser mais virgem, que é o que ele fala, isso aí ele teria direito, né? então não foi ele, É. ela já, como se diz, ela já fez com todo mundo, né? Essa é a justificativa claro. que eles dão. Então, esse menosprezo que você fala é exatamente daí. Eu já vi casos de cunhado que abusou da cunhada e a menina de 10 anos. E ele fala que ela se insinuava pra ele, que ela era assim. E a própria família do rapaz, ela era muito assim, uma criança de 10 anos, ela que se insinuava pra ele. Delegada, e mesmo se um fato tiver ocorrido há 10 anos, 5 anos que seja, ele ainda pode ser investigado ou ele prescreve? Não, ele tem um período aí pra prescrever, mas é longo, vamos supor aí 20 anos, 12 anos, depende do crime, né? Mas estupro, por exemplo, de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É qualquer ato sexual praticado com um menor de 14 anos. E a pena dele é até 15 anos de reclusão. Então, ele vai prescrever, ele vai demorar a prescrever. Só que a maioria dos casos, as pessoas só denunciam depois de adultos. Porque quando é criança, primeiro ela não sabe o que está acontecendo. É um adulto de confiança, né? A gente está falando de alguém, ela não entende o que está acontecendo, por isso a importância também da educação sexual. Quando ela entende, ela fica com medo de ninguém acreditar nela ou de destruir, né, a família, porque ela sabe que o que ela vai falar vai fazer o pai separar da mãe, a mãe vai perder o marido e é quem sustenta a casa. Então, muitas se calam. E aí começam a aparecer os problemas ali na adolescência e aí o fato começa a vir à tona na vida adulta. Então, a maioria dos nossos casos são assim. Tipo, não é o caso, porque dele foi com adultas, mas o João de Deus, né? Ninguém Sim. esperava que crimes tão antigos fossem Sim. sair em evidência. E ainda que tenha prescrito, né, que já passaram, vamos supor, 25, 30 anos do fato, é muito importante que as vítimas procurem a polícia e deem os seus depoimentos. Primeiro, eu digo assim, pela parte psicológica, você vai estar ali lavando a sua, né, trazendo aquele fato à tona, contando o que aquela pessoa fez e pode ajudar em outros casos. Eu tive um outro caso recentemente de um homem que estava abusando de uma criança da família e uma tia, quando soube, resolveu contar que ele também tinha feito com ela.
Meu Então, já, o Deus. dela já tinha prescrito, mas o depoimento dela ajudou no caso da sobrinha, né? Porque assim, nunca é só uma, né, delegada? Raramente. Nunca é só uma vítima. É o perfil da pessoa, né? Da pessoa. É a escolha que ela fez de praticar isso. E nesse caso, assim, porque ele não prescreve. Como que a gente faz? Eu já vi alguns casos que a Polícia Civil divulga a imagem. Sim. E aí outros casos não divulgam. Quando é que pode divulgar a imagem? Depois da lei de abuso de autoridade, a gente teve que ter um cuidado maior, né, na divulgação das imagens. Isso não impede que sejam divulgadas, mas essa divulgação tem que ser justificada. Então, em casos que a gente não tem notícias de outras vítimas e vamos supor, o pai. Se eu divulgo a imagem daquele homem, eu estou expondo a vítima, né? Eu estou sanando a curiosidade, as pessoas querem saber, a gente entende isso, só que se eu exponho num caso que eu não tenho outras vítimas, eu só tenho aquela, eu estou expondo não ele, eu estou expondo ela. Vai todo mundo saber que foi o pai dela, que ela é a vítima. Então, nesses casos, a gente opta por não divulgar. Nossa, que interessante. É proteção à vítima. Sim. Nesses casos. Nesses né? casos. Agora, quando eu tenho notícias de mais de que pode, né, uma suspeita de que tem outras vítimas. Por exemplo, o turco da Vila Góes. Exatamente. Esse caso a gente divulgou porque a gente já sabia que tinha outras vítimas, né? Tipo, que instalou câmeras de segurança num banheiro. Esse caso, assim, ele é no mínimo um absurdo, né? Tantos são, mas esse caso é no mínimo um absurdo. Exatamente. E foi até o motivo que a gente divulgou a imagem dele, porque pela natureza da profissão dele, ele instalava placas de energia solar. Ele acessava o interior das residências. Quantas casas, né? Então, era Não. Quer? Não, esse não preciso, não. Não era fácil supor que ele, se ele teve coragem de instalar câmeras numa casa onde estava uma família que ele conhecia, isso. Por que não, né? Não instalar numa residência qualquer onde ele teve a qual ele teve acesso. E foi muito interessante porque a gente divulgou, e um caso que repercutiu bastante, depois de mais de uma semana, nós recebemos outra denúncia, né? Só que num caso de estupro de vulnerável, uma mulher que nos procurou já adulta, falando que foi abusada por ele quando era criança. Mesmo? E que só teve coragem de denunciar porque viu que ele foi preso. E ela falou uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Agora talvez acreditem em mim. Meu Deus. Porque na época não teve ali, ela não sentiu a confiança de falar, né? Porque ela é descredibilizada, né? Sim, são pessoas próximas. Você também vai romper ali com a família, né? São irmãos que vão brigar, são pai contra filho, filho contra mãe. Então, ali há uma ruptura familiar. Então, e a vítima acaba saindo de vilã. Viu o que você fez? Viu? Tá satisfeita agora? E ainda que não fale, ela sabe ali que não pode ir mais na casa ver a avó, porque ela denunciou o avô. E aí ela fica com pena da avó, ela se culpa. Então é muito complexo. Por isso que eu falo assim, realmente a culpa nunca é da vítima. E ela tem, assim, total liberdade, seja pra falar a hora que ela quiser, porque não é fácil. Quem vai sofrer as consequências é ela, né? E muitas, né? Muitas, porque as consequências emocionais por toda a vida muitas. Delegada, a senhora começou a falar de um assunto que eu realmente gostaria muito de saber. Porque no Maio Amarelo, ou que seja uma campanha do Detran, CMTT, etc., a gente começa a falar sobre consciência. Que seja primária, por exemplo, vamos educar o trânsito. As pessoas precisam aprender a parar no sinal, precisam aprender a fazer isso. Aí sou eu, como motorista, né? Eu posso olhar e falar, não, eu vou decidir que eu não vou mais avançar o sinal vermelho. Sim. Na campanha do Maio Laranja, se tratando de criança e adolescente, assim, é uma pergunta, e até pessoal, porque o abusador, ele na cabeça dele, em off, ele tá certíssimo e a culpada é a criança. Então, seria uma orientação educacional para as nossas crianças e adolescentes? A campanha seria mais para a gente conscientizá-las. Não faz isso, se alguém fizer tal coisa, tá errado, você já chama, já me avisa. Seria nesse sentido? Principalmente, também para conscientizar a família a não abafar o caso, né? Para denunciar. Sim. Não importa se é o seu marido de 30 anos, se é o seu companheiro que sustenta a casa, porque senão você também vai ser cúmplice, você vai estar sendo omissa e você responde. Corresponsável, exatamente. Né? Agora, principalmente
para educar as crianças, para elas se conscientizar que aquele toque é errado, que não é porque o pai ou sei lá quem não tem o direito de fazer aquilo, e que se a mãe não vai acreditar, conta para a professora, conta para outra pessoa. E na maioria é professora que realmente reconhece, não, a escola né? tem um papel assim, fundamental. Teve um caso que foi até aqui, eu acho. Ela descobriu que a menina estava grávida, foi a professora que Foi o descobriu. caso do padrasto que eu te contei, que a gente É tava esse mesmo conversando. caso? Esse Foi a caso. professora que descobriu. E ela tinha comentado com a mãe, e a mãe preferiu não acreditar. O homem negou, a menina também ficou com dó ali. Aí falou, não foi ele não, né? Então, para proteger a mãe, coitada. É, claro. E aí, depois, a mãe também foi presa, porque essa campanha é por isso também, pra gente incentivar, encorajar os responsáveis a acreditar nas crianças. E as crianças dão sinais. Os adolescentes dão sinais. Claro que eu não estou falando que obrigatoriamente um adolescente que tem depressão é porque ele foi vítima de abuso sexual. Não. Sim. A gente está vivendo uma pandemia, né? De adolescentes depressivos, com vários problemas, enfim. Mas são os sinais. A depressão, a automutilação, a mudança drástica de comportamento. Então, todos esses são sinais que os pais, ao receberem ali um panfleto do Maio Laranja, pode ligar um alerta e falar, peraí, então deixa eu chamar ali para conversar. Meu filho, minha filha, se acontecer alguma coisa, fala comigo, eu sempre vou acreditar em você, você pode confiar em mim, até que a criança consiga se abrir. Discernir, abrir, ter confiança para falar, né? Que ela vai ser ouvida, Sim. né? E assim, eu pelo menos assim, como sou mãe de um casal, né? E a Nicole, eu sempre oriento ela, lá em casa a gente sempre orienta nesse sentido. Não senta no colo de ninguém, não, se oferecer alguma coisa você não aceita, e não é normal ninguém limpar, né? A gente sempre fala essas coisas, mas assim, quando eu vejo situações que é diferente dessa, de repente eu falo, não, eu fui criada assim, né? A minha tradição familiar e tudo. Só que eu não consigo achar normal, né? Essa questão. Outro pastor polêmico, infelizmente também, numa fala infeliz. Eu chamei minha filha, dei um beijo na boca dela, falei pra ela, que mulher, ai se eu te pego. Esse tipo de fala, eu não consigo, delegado, normalizar. Eu não consigo acreditar que uma fala dessa, ela precisa... é porque tirou do contexto, quiseram depois corrigir. Não precisa. Essa fala dele, além de infeliz, ela foi muito contextualizada. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando, gente, será que as pessoas em casa não falam para as crianças, é errado? Que seja seu pai, seu tio, seu irmão, não pode fazer tal coisa? Exatamente. É o que a gente estava falando, você tem que ter cuidado, muito cuidado quando você vai falar. E não tem explicação, não tem muito o que falar. Eu acho que nesse momento a pessoa tem que falar assim, errei mesmo, vou rever, não vou fazer mais. Me parece que a filha até veio a público defendendo e tal. Então, não aconteceu o abuso, graças a Deus, que bom. Isso. Então, mas é uma fala totalmente problemática. Seja para normalizar o abuso, seja para causar ali um constrangimento em todo mundo que ouve. Então, a pessoa tem que realmente rever, estudar e tirar qualquer conceito relacionado que a autorize ele mentalmente a falar um tipo de coisa como essa e achar que é normal. Exatamente, porque imagine que tem uma criança na mesma situação daquela, que passa por que é de fato, né, que via de fato é consumido ali o abuso, e aí escuta um pastor falando aquilo, aí ela vai falar, não, é normal, o pastor fulano de tal falou que faz isso, então o que o meu pai tá fazendo comigo é normal. Não, e a pessoa tem um microfone, tem milhões de seguidores, tem milhões de fiéis ali, você tem que usar aquele espaço e falar assim, olha, pai não tem que fazer isso, padrasto não tem que fazer isso, mãe não tem que aceitar isso, mãe, acreditem nos seus filhos. Filhos, se o seu pai não está acreditando, bem ali, fala ali com a gente que a gente vai te ajudar. É para isso, né? Já que quer falar desse assunto, fala isso. Agora, se não tem conhecimento necessário, não fala nada. Não fala nada. Melhor, né? E assim, vamos falar um pouco sobre o Maio Amarelo? Maio Laranja. Maio Laranja. São muitas São muitos maios. Mas sobre o Maio Laranja, é porque assim, o Maio Amarelo é tão evidente que é automático. O Maio Laranja, porque é uma campanha muito, assim, ela é pouco divulgada ainda, né? Pouco conhecida, mas que ela deveria ser totalmente expandida, porque assim, é uma campanha super válida, é uma campanha que ajuda a proteger, e eu gostaria que a senhora falasse muito sobre isso. Bom, é uma campanha que já existe esse ano completa 24 anos. Mesmo? E é uma luta diária do ano todo, né? Mas que a gente intensifica
no mês de maio, essa data do 18 de maio foi instituída a partir de um caso bem emblemático que aconteceu no Brasil ali na década de 70, que é o caso da menina Araceli, que ela foi raptada, drogada, estuprada, morta, teve o corpo carbonizado, e foi um caso que ficou sem solução, porque os suspeitos, à época, primeiro foram condenados, depois tiveram um novo julgamento e foram inocentados e nunca os verdadeiros culpados foram, de fato, condenados, né? Então, é um mês que a gente intensifica as palestras, as investigações, né? Já é uma luta, como eu disse, do ano todo, mas a gente faz ali um trabalho... Uma campanha mais voltada. Exatamente, para conscientizar, né? Você chama atenção ali, o que é o Maio Laranja? É justamente para isso, para intensificar a conscientização contra a violência sexual, o abuso sexual e a exploração sexual que ainda acontece muito no nosso país. Não só lá na Ilha do Marajós, como saiu esses dias, mas nem só no Nordeste, mas aqui na nossa cidade acontece. Nosso vizinho, a gente nem percebe, exatamente. Né? Nós temos aí, a gente recebe várias denúncias, sempre a gente está verificando para ver e a exploração sexual não é ali pegar a criança e ali pôr ela na esquina, né? Não é isso. Né? Vender, não é isso. Mas quando você pega ali uma família extremamente pobre e você começa a oferecer ali coisas, né, bens materiais ali para uma criança que não tem nada e ela acaba sendo ali impelida, né, pela condição social dela. Então ela fala, não, eu te dou uma cesta se você fizer isso comigo. Ela vai aceitar. Ela não tem discernimento suficiente para negar, né? Além do que ela tem aquela condição social ali que a humilha, né? A necessidade que a humilha todos os dias. Fala mais alto. Então, por isso que a gente precisa jogar luz sobre esse tema. E a gente intensifica esse debate no mês de maio, intensifica as ações para alcançar um número maior de pessoas, conscientizar um número maior de pessoas. E essa campanha, ela abrange as escolas também tratam desse tema? Sim, nesse mês vários órgãos, não só a Polícia Civil, intensificam o número de palestras, né? E é o caminho, porque... Quando a gente fala de violência doméstica, de violência sexual, de educação no trânsito, é difícil você mudar a cabeça da pessoa que já está cometendo esse tipo de crime. Então, você tem que ir na base, né? Você tem que educar a criança para ela... Ensinar ela para ela identificar. Exatamente. Para a criança, para ela não dirigir usando o celular, para ela não dirigir correndo, não beber e dirigir. Eu tenho um filho de 8 anos e a gente fala muito sobre isso em casa, né? E às vezes, vamos supor, a gente sai, o pai bebe alguma coisa, ele já sabe, ele vira pra mim, você que vai dirigindo, né, mamãe? Ele já sabe. Então, é ali que a gente tem que educar. Mesma coisa no abuso sexual, na exploração sexual, né? Começa quando é criança. E aí o papel da escola é fundamental. É fundamental, né? Porque o nosso bem mais valioso está na escola, não nos bancos, né? Com certeza. E a gente começa a educá-los, igual eu falei para a senhora, eu não consigo achar normal eu ver o pai fazendo isso, né? Normal, vou dar um beijo na boca da minha filha, eu não consigo normalizar isso. Não é. Né? E um pai, vou dar banho, também não consigo, assim, minha criação, eu não consigo normalizar esse tipo de coisa, né? E aí eu não faço isso lá em casa, eu oriento os meninos, o Emanuel olhava a Nicole para mim. E já era uma regra até dele, que quando ela era pequenininha, a única coisa que ele não fazia era dar banho e limpar essas coisas. Então, como ela era pequena, a gente ensinou ela a usar o piniquim e tomar banho sempre. Então, ela já sempre aprendeu isso. Ela falou assim, eu banho sozinha. E nisso ela foi criando independência, porque ela é dependente. Eu banho sozinha, eu vou fazer tudo sozinha. Às vezes até eu falo, deixa que a mamãe vai... Não, pode deixar que eu dou conta de banhar sozinha. E você fazendo essa educação com ela, se acontecer algo, né, Deus a livre e aguarde, isso. Mas ela vai falar, alguém tentou, alguém falou, alguém, né? O pai dela é o primeiro a falar pra ela, não deixa, você não faz isso, se tiver, você conta logo pra mamãe, você pode chegar e ela fala. Aí às vezes ele pergunta, o que não pode fazer? Não pode fazer isso, não posso sentar no colo, não posso fazer tal coisa, porque ela sabe, a gente começa a ensinar, porque isso que você tá falando é muito importante. Quem já está fazendo, é muito difícil de sair dessa situação.
Eu acho, claro que eu tenho que acreditar, né, no nosso sistema penal, no sistema processual, na ressociabilização daquela pessoa que foi presa, mas a experiência me diz justamente o contrário, que dificilmente eles se recuperam, né? Isso. Que dificilmente eles deixam de agir. Eu tive um caso numa cidade que eu trabalhei há um tempo atrás, que nós prendemos um professor que aliciava os alunos, né? E ele foi preso. E depois de um tempo ele conseguiu a liberdade. E essa semana a gente recebeu outra denúncia de que ele está fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então, você vê aí que é muito difícil. Então, a gente tem que cuidar de quem ainda não fez. Não né? fez. E ficar de olho em quem já fez, porque Exatamente. a chance dele voltar... E são inúmeros os casos, delegada, que a pessoa vai presa e sai e continua, já é presa de novo. Aí quando você vai olhar, ele já foi procurado em 2008, que seja, Sim. em 2000 e tanto, que seja, Sim. pelo mesmo motivo. Não são raros. né? Aliás, é a maioria, recorrente, né? Essa recorrente. O nosso sistema penal, ele é falho, né? Em vários pontos, e ele não permite prisão perpétua, castração química, ele não permite vários artifícios que outros países utilizam para evitar a reincidência. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu, pessoalmente, como delegado, chega uma denúncia para mim, a gente observa que o suspeito tem ali um histórico, a gente vai atuar da maneira mais célere e mais eficiente possível para evitar que ele continue em liberdade, que ele continue fazendo outras vítimas. No que depender da gente tenta agir da maneira mais rápida possível. Maneira, até a questão de proteger, né? Porque senão ele sai e vai lá e ainda faz uma maldade com a vítima. Com certeza. Que não tá, né? Às vezes que não chega a ser uma maldade, digamos assim, né? Mas de influenciar de alguma forma. Nesse caso, de novo, você vê um caso só, do padrasto com a mãe ali, depois de fazer, ela contou para a professora, que a professora viu, ela já estava ali quase 8 meses de gravidez. E aí o caso chegou pra gente, ela contou tudo, 3 dias depois ela aparece na delegacia com a mãe e o padrasto tira colo falando que não foi ele, que não tinha sido ele, que ela tinha mentido. Então, houve ali uma pressão, né? Seja lá da mãe, do padrasto, mas a menina foi pressionada a mudar o relato inicial dela, né? Então, o quanto antes a gente tirar essas pessoas de circulação é melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. E aí, foi nesse caso que aí disse que a mãe ficou muito abalada, chorou muito na delegacia, porque ela disse que não sabia, então ela sabia e só quis camuflar. Não, eu realmente acredito que ela não acreditou ali que era possível, que pode, ela acha que a menina estava mentindo, né? E não que ela não acredito pessoalmente que ela quis permitir, falar, deixa, né? Claro. Vamos deixar acontecendo. E ela ficou bastante chocada quando ela descobriu que o filho era dele, né? Ele negou até o último momento. Quando eu expliquei pra ele, falei, não tem como, é seu. Não, aí ele, então foi culpa dela. E aí, né, na saída ali da delegacia, a mãe se revoltou contra ele, aí ela desabafou contra ele, né? Ela, como que você fez isso? Tá vendo o que você fez e tal, aquela coisa, né? E delegado, eu tava lendo que a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Esse número, ele é aproximado, né? É um chute. É um chute, porque na maioria dos casos não são denunciados. A maioria. Eu não sei nem dimensionar, pra te falar a verdade. Porque nem adulta a pessoa conta, quando ela consegue ali sobreviver àquilo, ela prefere esquecer. Dificilmente ela vai denunciar, né? Verdade. Acontece vários casos de gente que chega lá e a gente tem que incentivar. Você, olha, denuncia, porque senão ele vai ficar solto e vai fazer de novo, né? Mas não vai dar nada mais pra ele, já passou muitos anos. Eu falei, mas o seu depoimento tem valor. Vai que foi igual a senhora falou no começo, por causa de muitos anos, outra foi lá e falou, não, meu prescreveu, mas ajuda pra... Nós já aprendemos um senhor na outra cidade que eu trabalhava, que quando a prisão dele foi divulgada, apareceram vítimas de 30 anos antes. O dessa vítima estava prescrito, mas o depoimento dela, dá para você ver há quanto tempo essa pessoa está fazendo isso. Então, ajuda a vítima mais recente, né? Então, a gente tem que se unir. Eu pessoalmente conversei com todas as vítimas, falei, por favor, deponha, coloque a sua história no papel, porque a gente vai ajudar essa vítima de agora. Para que não aconteça, porque só tem a palavra de um contra o outro, né? Então, quando você tem ali uma vítima, uma só, é mais difícil. Agora, quando você tem ali 6, 10,
Uai, tá todo mundo Todo mentindo? mundo mentindo? Tá todo mundo e só ele tá falando a verdade? Todo mundo tá errado e ele tá certo? Exatamente. O comissário disse, o alecrim tá errado, tá certíssimo e todo mundo, a vítima é tudo culpado. Exatamente. Aí É fica muito muito difícil, triste. né? Ele negar a história de mais vítimas. Por isso que é importante, mesmo que já tenha acontecido muito tempo, que a vítima procure a polícia, coloque no papel Coloca ali. no papel, pelo menos para que relate, né? Que se Exato. caso acontecer, já vai olhar o histórico dele, não. Já teve alguém que denunciou. Isso é interessante mesmo, a gente poder falar sobre isso. E tem muitas vítimas que falam que se sente assim, ainda que a justiça, a gente sabe, morosa, poucas vezes é realmente justa, né? Mas quando você consegue ali pôr pra fora, você inicia um processo de cura. Exatamente. Né? Você não tá mais guardando aquilo ali só pra você. Porque, assim, depois de qualquer evento trágico nas nossas vidas, seja ele qual for, assim, tô citando no geral, a sensação, mesmo que a justiça seja amorosa, nunca vai ser a pena máxima, porque quem passou nunca vai alcançar, né? Nunca vai ser a máxima, só que ela traz paz. Né? Eu posso falar por experiência própria, a sensação da justiça sendo feita, ela traz cura. Ela traz paz, ela traz calma. E aí, nessa situação, as vítimas podem dizer, fez comigo, mas não vai fazer com mais ninguém. Sim. Né? Que aí ela vai pensar, eu coloquei limite aonde não tinha. Sim. Né? Porque assim, não é orgulho. Ninguém deveria passar por isso. Com não certeza. E é né? difícil, é um processo ali árduo. Eu nem julgo pra quem, vida toda. Mas faz parte do processo de cura, de libertação, de você... E aí você entrega nas mãos da justiça, né? Agora o que vocês vão fazer é problema de vocês. Mas a minha parte eu fiz. Exatamente. E a senhora como mãe, eu até fiz a pergunta que a gente falou no começo, porque assim, a senhora não se envolve, até por muitas questões, né? Mas depois que a senhora se tornou mãe e aí mexendo com esse tipo de delegacia, porque a senhora falou, e eu senti assim, que por ser mãe, tem um peso, a senhora fala, não, eu vou proteger meus filhos de alguma forma, a senhora até falou, eu dormia, mas eu não deixo ninguém, os meus filhos. É um pensamento que eu não tinha antes, Isso. né? Antes de eu ser mãe, para mim, quando meus filhos, quando eu tivesse meus filhos, eles iam dormir na casa dos amiguinhos, né? Olha que legal, para mim foi tão legal. Social. Mas depois que eu fui mãe, eu já era policial. Então, é outra visão. Outra visão. Então, hoje, de maneira alguma, meus filhos dormem na casa só pode dormir na casa da avó. E eu falo na frente, eu falo assim, não, vovó, não. Só... E a gente não conhece ninguém, né? A gente acha, se o próprio pai, às vezes, faz com o filho, em quem que dá pra gente confiar? Então, a gente só pode confiar na educação que a gente dá e pedir a Deus. Pedir a Deus, isso é verdade. E assim, delegada, a gente está caminhando para o fim, porque assim, passa tão rápido, e são tantas perguntas. Eu falo muito. Não falo não. São tantas perguntas, e assim, eu gosto muito desse aprendizado que a gente traz aqui, para as pessoas que estão em casa, para mim também, porque eu falo que eu sou a mais beneficiada. Porque é uma campanha assim... como eu falei no início, de utilidade pública, né? A gente começa, a gente quer aprender, eu quero orientar aonde vou, tal coisa tá errado, aquele jeito não pode. Sim. Então, a gente já aprendeu que pode ser de forma anônima. Sim. Né? A gente aprendeu que tem uma palestra de orientação para as nossas crianças e adolescentes, né? Sim. E a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria muito que a senhora falasse, deixasse para nós, para quem está em casa, o nosso dia a dia, coisas que a senhora pode dizer, que às vezes eu não perguntei, que não foi dito aqui. Antes, eu quero falar, o Jonathan mandou um abraço, falou que o Jonathan Cavalcante, nosso meu amigo, querido repórter da rádio, falou que a senhora faz um excelente trabalho, admirador da senhora por essa profissão, por esse exemplo mesmo. Eu tô só transmitindo o recado dele. Feliz, gosto muito dele. Ele é uma graça. Ele passou por aqui também. Que legal. Ele é E o mais engraçado é que ele tava nervoso, porque ele nunca foi o entrevistado, só entrevistador. Só entrevista, né? Engraçado isso, né? Então, assim, eu gostaria que a senhora deixasse para nós, como orientação, como mãe que tá nessa ativa aí, com a mão na massa, vou dizer assim. Deixa pra gente qualquer coisa que a gente não falou aqui, mas que a senhora acha que isso é importante que a gente saiba. Bom, além de tudo que a gente falou a respeito de ter cuidado ali na família, né? Orientar a criança e criar essa conexão com a criança para ela contar pra gente tudo que acontece. Eu acho que hoje, assim como tudo na vida, passa hoje pela internet. Então, a gente tem que ter um cuidado
maior, redobrado com a internet. As crianças ficam muito online, cada vez mais cedo e cada vez mais tempo. E a internet é a terra do pedófilo. É a maior concentração de pedófilo por metro quadrado é a internet. E eles estão onde as crianças estão. A criança não vai entrar num site de pedófilo. O pedófilo vai entrar no ambiente onde a criança está. Então, bloquear funções de mensagens, de chats em jogos, ficar atento. O próprio pedófilo, ele orienta a criança a apagar as mensagens. Então, assim, a recomendação das escolas e minha, da polícia em geral, o quanto você puder evitar de dar um celular para a criança, para o adolescente, criança de 8 anos, de 10 anos, não tem que ter celular. Ah, mas eu preciso falar com ele, liga para a escola, liga para algum lugar. Evite, porque ali você vai ter um canal para falar com ele, mas o pedófilo também vai ter um canal para falar com ele. Ah, não, mas ele vai me contar. O pedófilo, ele não se aproxima, fala, olá, eu sou pedófilo. Olá, quer ser meu amigo? Ele negocia, ele sabe, por exemplo, um jogo, Roblox, que é o jogo que todo mundo joga hoje, né? As crianças, adolescentes. E eles querem muito a moeda desse jogo, que é o Robux. Aí aparece um amigo, né? E começa a falar com ele, fala assim, eu te dou tantos. Se você... não, só me manda uma foto, então. Aí começa com uma foto inocente, né? Do seu rosto. Depois me manda uma foto me manda uma foto assim que eu vou te dar tantos Robux. É assim. E aí, quando os pais vão descobrir, já tem foto dessa criança em tudo quanto é site de pedófilo. Então, como que a gente conserta isso, evita isso? Conversar com a criança? Ótimo, mas criança e adolescente precisa de vigilância. Você é o responsável por ele até, né, a maioridade. Então, vigie. A privacidade da criança, entre aspas, né? A privacidade ali é uma privacidade vigiada. Ele tem que ser supervisionado. Porque as consequências vão ser para ele, ele não tem a dimensão do que é aquilo ali ainda. Então, acho que o maior, se a gente tiver que escolher um tema ali, é focar ali na internet, porque o abuso sexual acontece virtualmente, a exploração sexual acontece virtualmente também, e é um ambiente que a gente não está preparado para enfrentar. Ali, fisicamente, a gente ainda consegue vigiar, mas o que o seu filho está falando, o que os nossos filhos estão falando online, a gente não sabe. Então, ficar atento a isso, orientar as crianças essa questão de foto, de mandar foto, tirar a foto sua e mandar na internet, orientar que postar, sempre... né? Também exatamente, foto. Né? Os pais, evitar essa sexualização precoce da criança, porque tudo isso vai repercutir ali na adolescência, na vida adulta daquela pessoa. Nossa, isso é muito interessante o que a senhora está falando, porque todo mundo conhece alguém que tem uma criança, que tem um celular, que joga, e é muito, para nós que está do lado de cá, é tão normal que a gente não consegue mensurar essa gravidade. E a gente fica naquele conflito, naquele impasse. Como que você não dá um celular, né? Como que aquela criança, num mundo totalmente informatizado, totalmente conectado... vai ficar... mas ele vai ficar bitolado, ele não vai saber mexer nada. Hoje todo mundo trabalha. As crianças elas não querem mais ser médicos, elas querem ser youtubers. Ela quer produzir conteúdo, influência. Então, como que você faz ali um ponto de equilíbrio nisso, né? Dá trabalho, você tem que ficar... A vigilância é o tempo todo. E mesmo assim, vai escapar alguma coisa. Então, isso é verdade. É a escolha que a gente faz também. Que vale para a vida, né? Que essa informação e aí tudo que a senhora está falando são informações muito importantes, porque as pessoas, eu tenho certeza que a pessoa de casa vai começar a refletir, a ter outros olhos, porque de repente, não, meus filhos são maiores, mas eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo, eu tenho, né, um conhecido, e aí a gente já começa a levar essa informação, esse aprendizado. Eu acredito que o nosso podcast tem sido assim, dessa maneira, né? Eu já tive muito retorno das pessoas falando, eu aprendi lá, né, no podcast, porque eu não sabia a quem recorrer. Eu trouxe uma terapeuta e as pessoas falam muito sobre isso. Eu não sabia o que eu fazia quando eu tinha crise e ela já me indicou. E esse é o nosso intuito, né? Levar esse conhecimento, essa utilidade, porque protejam as nossas crianças. Elas são os nossos tesouros mais valiosos, né, doutora? Exatamente. E assim, então eu quero te agradecer de novo por isso. Eu fiquei, nossa, gente, pensa numa mulher bonita. Você para de enganar. Não, ela carrega o filtro do Instagram, acredita? Sim. Calma, posturada. E assim, eu fiquei muito feliz,
mesmo, de verdade. Eu acho que eu tento transmitir essa felicidade de poder recebê-la aqui no nosso pod. E eu quero agradecer mesmo imensamente por isso. E a senhora tem mais alguma coisa para falar, para a gente concluir? Não, só agradeço. Espero que a gente consiga, né, alertar algum pai, alguma mãe sobre esse tema, que chegue essa informação até alguém e possa fazer diferença, né, na vida de alguém. Vai fazer toda a diferença, ela pode ter certeza. E a vocês, meus amores, eu quero agradecer pela paciência, por se inscrever no canal, por divulgar. Pense no povo fiel. Que bom! As visualizações, eles assistem, eles mandam para outras pessoas. Então eu quero agradecer, seria muito mais difícil sem vocês. E fiquem com Deus, eu tenho um próximo encontro marcado com você no nosso próximo podcast. Tchau!